Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma freira carmelita que viveu na França no final do século XIX. Ela é amplamente reconhecida por sua espiritualidade profunda, conhecida como a Pequena Via ou o Caminho da Infância Espiritual. A vida e as escritas de Santa Teresinha tiveram um impacto significativo na Igreja Católica e influenciaram inúmeras pessoas em todo o mundo. A espiritualidade de Santa Teresinha inspirou muitos missionários ao redor do mundo. Apesar de sua vida ser vivida em um convento, ela tinha um coração missionário e desejava levar o amor de Deus a todas as pessoas. Santa Teresinha se considerava uma missionária até os confins da terra e oferecia suas orações e pequenas ações pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Os missionários que foram inspirados por Santa Teresinha seguem seu exemplo de simplicidade, humildade e confiança em Deus. Para saber mais, recebemos hoje o Frei Patrício Ciadini, autor do livro Santa Teresinha, Ser Missionário Sem Sair de Casa. É ele que eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado, Padre Juarez, por sua presença e por aquilo que você vai perguntar. Se eu não sei responder, você me ajuda. Com certeza o senhor sabe. Eu quero dizer antes que eu estou muito emocionado de estar com o senhor, porque o senhor é uma pessoa que eu admiro muito. Já li muitos livros do senhor, muitos livros do senhor. Isso no tempo de convento, no tempo de noviciado, li muita coisa do senhor e sou uma pessoa que admira justamente pelo seu espírito de profeta mesmo, de pregador e de missionário também. A gente está falando como missionário. O Frei Patrício, ele é italiano, veio para o Brasil como missionário, trabalhou 40 anos aqui no Brasil e depois agora ele mora no Egito, está no Egito, trabalha no Egito, que é um lugar de minoria cristã, minoria católica, né, claro, né, e faz um trabalho maravilhoso lá como reitor de um santuário, né, Frei, lá no Egito. Né? Bom, o Egito, os católicos em comunhão com o Papa são somente 250 mil, 300 mil só. E os ortodoxos chegam a ser 18, 19 milhões. Sim, Todo sim. o resto são muçulmanos, não é? Sim. Então vivemos esta fraternidade também com os muçulmanos, não temos problema, conflito, mas é sempre bom termos respeito de todas as etnias, de todas as religiões também. O senhor trabalha no Cairo. Eu estou no Cairo e trabalho hoje ao menos atualmente no Santuário Santa Teresinha, que é uma basílica, e onde vêm todos os dias muçulmanos para rezar Santa Teresinha. Os muçulmanos vêm? Vêm todos os dias. Que interessante. Todos os dias vêm a visitar Santa Teresinha, vai lá e reza, e depois vai embora tranquilamente, porque Santa Teresinha no Egito tem uma simpatia do povo muito grande. Que interessante e isso. Principalmente das mulheres, provavelmente porque o hábito das mulheres muçulmanas se identifica muito com o hábito das monjas carmelitas, não é? São quase vestidas. Vestido igual. Então o povo vai, e também porque tinha um famoso cantor que era doente, um câncer na garganta, e rezou Santa Teresinha, ficou curado, então se espalhou a voz. E atualmente Teresinha, em todas as igrejas católicas do Egito, tem estátua de Santa Teresinha de Jesus. Que interessante, eu não sabia disso, que interessante. Sim, mas também vieram as relíquias de Santa Teresinha e ficaram 3 meses no Egito, visitando o Egito todo, todas as igrejas católicas. Muito interessante. Olha, o Frei Patrício, Patrício chegou do Egito agora, no sábado, já chegou e já está viajando, já está fazendo, está pelo Brasil afora, visitando os carmelos, os mosteiros, visitando, pregando, e veio para a gente aqui lançar mais um livro do Frei Patrício, Ser Missionário Sem Sair de Casa, Santa Teresinha. Isso mais ou menos resume o espírito, né, da espiritualidade de Santa Teresinha, né, Frei? Não, quando escrevi este livro, eu escrevi também para mim mesmo, porque tenho 78 anos, daqui a pouco não vai viajar mais, deve parar, não é? Então pensei nas pessoas que não podem sair de casa para visitar doente, para pregar, para fazer outras coisas, que aparentemente parecem pessoas inúteis, mas na verdade, através da oração, através do sacrifício, podem ser missionários. Então a missionalidade nasce com o batismo e nunca se perde. Então, ser batizado, você já é missionário. É missionário. Então este livro aqui tem essa finalidade
de ajudar as pessoas a resgatar e a despertar novamente este espírito missionário, como fez Santa Teresinha de Jesus, padroeira das missões, nunca saiu do convento. Ela nunca saiu do convento. Não, nunca Santa saiu do Teresinha convento. Nunca saiu. E ela queria ser missionária. Queria porque ela disse, eu gostaria de implantar a cruz de Cristo nos 5 continentes, não? Então, eu sinto em mim todas essas vocações, mas vejo que isso é impossível. Então, serei missionária pela oração e pelo sacrifício. Bonito, Estas duas maneiras que ela encontrou da espiritualidade, e foi para ela a força e o dinamismo de toda a sua vocação. E também porque ela foi missionária, uma irmã espiritual de 2 missionários, o padre Orlando e o padre Bellier. Então tinha um contato epistolar naquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha esses meios aqui. Era na carta mesmo. Era na carta mesmo. E ela acompanhou esses 2 missionários. Então hoje é muito importante também para o povo cristão acompanhar os missionários. Na oração. Na oração e anche com pequenas ofertas, no sacrifício, porque em terra de missão precisamos mais de ajuda para criar, não sei, um ambulatório médico, para construir uma capela. Então, as ofertas e a missionalidade, não é? E o Papa Francisco, na mensagem para a jornada missionária deste ano, insiste sobre isto, então é a oração e ser missionário anunciando o Evangelho através do testemunho. Frei, a Santa Teresinha teve uma saúde muito frágil, né? Muito frágil, né? Isso determinou assim, o fato dela ser missionária, ter esse espírito de... Não, porque ela desde menina queria ser carmelita. Carmelita, não? Porque já tinha 2 irmãs no Carmelo. Isso. E depois era 4 irmãs no Carmelo. 4 irmãs no Carmelo, então, e uma irmã visitandina. Então, evidentemente... A família inteira era... É toda. E o pai e a mãe são santos. Sim, o pai a igreja canonizou isso como santo. Então, toda a família. Aliás, um dia ela escutou que alguém dizia que ela entrava no Carmelo para ficar com as suas irmãs. E ela disse, não, eu não entrei no Carmelo para ficar com as minhas irmãs, mas para amar Jesus. Entrei por Jesus no Carmelo. Interessante. E aí a sua vocação, ele tem uma frase muito bonita, o amor cresceu comigo. Então, quando o amor cresce conosco, nós descobrimos a alegria da oração, a alegria da evangelização. Mas se o amor não cresce, nós ficamos raquíticos e ficamos também sem atividade, esse impulso que ela teve das missões. A Santa Teresinha, ela foi considerada doutora da igreja? A igreja, o Papa João Paulo II, ela declarou Santa Teresinha doutora da igreja. É a doutora mais nova, e penso que mais nova do que ela não vai ter, 24 anos. Não é? Porque ela diz, eu quero a ciência do amor. Não é? Então toda a força dela está neste amor de Deus, amor ao próximo e amor à igreja, não é? E nós sabemos que o livro por excelência dela é a História de uma Alma. De uma alma. Nós são 3 pequenos manuscritos, principalmente o manuscrito B, que é um pouquinho a síntese de toda a sua espiritualidade da infância espiritual. Mesmo que ela nunca usa esta expressão infância espiritual. Ela não usa essa expressão, não. Foram depois os estudiosos que deram. O que resume essa infância espiritual? A infância espiritual resume tudo, porque diante de Deus, como você dizia justamente, era frágil, não podia ser santa fazendo grande penitência, não tinha força, era doentia. Então, tudo isto se transforma nela em uma força interior. Então Deus não quer as nossas obras, mas Deus quer o nosso amor. E quando Deus recebe este amor vai transformando o mundo, não? Então para ela a infância espiritual é um caminho novo, um caminho reto, um caminho breve, que é o caminho da infância espiritual. Mas ela é muito inteligente, muito observadora. Quando ela foi a Paris, ela viu o elevador. Então ela diz, nas casas dos ricos tem o elevador, não precisa fatigar-se para chegar lá em cima. Pega o elevador, vai. Ela disse, também eu encontrei o meu elevador, que são os braços de Jesus, que me leva ao Pai. Não preciso de muito esforço. Então nós deveríamos, diante desta criatividade dos meios tecnológicos, termos a capacidade de ver em tudo isto um meio que nos ajuda também na santidade.
uma santidade nova, não precisa buscar penitência, fazer sacrifício grande, mas os pequenos sacrifícios da vida que você não vai procurar, mas que encontre. É aquela palavra que te fere, aquela ação, aquelas pequenas coisas que te dá a possibilidade de fazer a oferta da própria vida, como fez Teresa do Menino Jesus. O senhor toma café? Tomo, eu gosto. Ótimo, eu gosto de quem gosta de café. Frei, o senhor toma sem açúcar? Sim, com tá açúcar, bom. tem açúcar, pode colocar açúcar. Não, tem adoçante. esse negócio aí Esse que... adoçante. Pode colocar para o senhor? 3 gotas? É. Não, ninguém merece tomar. O senhor toma café no Egito? Tem? Não tem assim, não tem café bom como o café do Brasil. Não tem, não adianta, não adianta. É nesse café. Né? e o senhor fala, em que língua o senhor fala lá? O senhor fala... Olha, com 5 palavras em árabe, eu resto em silêncio. O Frei já tinha falado, mas a gente vai ver aqui, ó, o que é a pequena via, né, o caminho de santidade ensinado por Santa Teresinha. Depois eu quero que o Frei comenta com a gente. A santidade, para muitos, é uma aspiração que exige grandes penitências e sacrifícios. Este percurso, para Santa Teresinha do Menino Jesus, chamava-se Pequena Via, e muitos podem entender pequena como simples, mas é exatamente o contrário. Trata-se de um caminho de santidade que busca a vontade de Deus nas coisas mais simples do cotidiano. Mas esse processo exige busca, movimento, ou seja, viver por completo a santidade em cada momento da vida. Santa Teresinha dizia que a oração era como um simples olhar que se lança ao céu, seja na alegria ou na provação, e que expande a alma e nos conecta a Jesus. Um conceito aparentemente simples, mas que nos convida não só a estudar e conhecer profundamente, mas principalmente vivenciar e concretizar a palavra de Deus em cada ação, num grau de entrega que apenas a fé e o amor a Deus podem proporcionar. Frei, a Santa Teresinha não era uma teóloga, mas ela se tornou uma mestre de espiritualidade, não é mesmo? Se tornou mestre de espiritualidade, mas não uma teóloga, não é? Porque Então, a espiritualidade nasce da vida. A Sim. teologia nasce da reflexão intelectual. É. Então, Teresinha, ela lê a vida como grande livro da santidade. Então, a santidade para Santa Teresinha é esta, saber aceitar a si mesmo. Não? E era, diante o caminho da santidade do tempo dela, que era um caminho de penitência, ela dizia, eu quero ser santa, mas não posso ser santa como os outros santos fazendo grande penitência, Sim. porque não tenho força. Mas eu não vou renunciar à santidade. Então vou encontrar o outro caminho. Esse caminho novo de Santa Teresinha, como dizia antes, são 3 palavras, um caminho novo. Novo. Por que é novo? Porque ela não vai seguir o caminho que existia naquele momento, Sim. da penitência, do sacrifício, um caminho reto, né? Que normalmente nós perdemos tempo em procurando penitência, sacrifício, fazendo novena, fazendo outras coisas, não. O centro da vida dela é Jesus, o meu único amor é Jesus. Então eu amo Jesus e quero que seja amado. É um caminho breve porque ser rápido, porque não posso esperar tanto, porque também ela percebia que ia morrer em breve tempo, morreu com 24 anos. Sim, não é? sim. Então Teresinha nos oferece o caminho da santidade que todos nós podemos seguir. Não? E a doutrina de Santa Teresinha é uma doutrina que todos nós entendemos. Por exemplo, ela diz, eu entendi que é o paraíso. Não é? O paraíso é um jardim, que temos um jardim. Um jardim que onde tem uma flor só não é bonito, mas um jardim onde tem muita variedade de flores é bonito. Assim temos grandes almas e pequenas almas, mas todos nós amamos a Deus com a nossa capacidade. Um dia perguntaram para ela, o que é mais cheio, um dedal ou um copo d'água? E Teresinha falou, os dois são cheios. Então cada um de nós deve amar a Deus segundo a sua capacidade. O caminho de Deus para você é diferente que para mim, é diferente para os outros. Esta simplicidade para ela, a oração, é esse desabafo do coração, esse estar com Deus.
nós precisamos sentir Deus como Pai misericordioso e não como juiz, não é? E ela conta uma pequena parábola, diz, façamos o caso que uma criança em casa brincando quebra um vaso de porcelana que o pai ama. Se a criança tem medo do pai, ela fica na janela olhando quando o pai chega. E quando vê o pai, ela se esconde, porque tem medo. Mas se ela ama o pai, se sente amada, ela fica na janela para ver quando o pai chega, corre para o pai, abraça o pai e diz, pai, quebrei aquele vaso de porcelana. Ela diz, o pai afagando os cabelos e diz para ela, tranquila, compramos outro, não é? Assim faz Deus conosco. Verdade. Então, quando nós vamos com amor, Deus nos acolhe no amor. Então, um Deus que não é amado, que não se sente amor dele, se torna um Deus juiz. Verdade. Frei, a proposta do livro já fala no título, ser missionário sem sair de casa. Essa proposta, porque o senhor apresenta uma coisa muito atual, como Santa Teresinha era atual, mas interessante. Hoje, depois que a gente passou na pandemia, a gente passou e ficou recluso, e a gente aprendeu a fazer muita coisa em casa, né? Esse livro é um livro para todo mundo, para todo mundo. Para todo mundo, porque devemos um pouquinho purificar a nossa ideia, que ser missionário é pegar o avião ou o navio e ir longe, não. Não, ser missionário dentro de casa. Quais são as pessoas mais difíceis para ser evangelizada? A família. A família. Isso mesmo. Não? A família, porque nos conhece. Então, isso devemos reevangelizar a família. E se evangeliza a família através do testemunho, através da nossa vida, isso nos ajuda muito. Aí também tem no fim do livro algumas maneiras que nós podemos usar. Sim. Usar algumas maneiras. Este livro, a cada capítulo, termina com uma oração. Uma oração, estou vendo aqui. Cada capítulo termina com uma oração. Com uma oração. Para que o povo, para que a pessoa que reflete sobre o livro possa, no fim, rezar. Isso mesmo. Não? Que é o objetivo, né? O objetivo de rezar. De rezar. Porque muitas pessoas não têm a capacidade também de ser missionário. Mas todos nós temos a capacidade de rezar e a capacidade de oferecer sacrifício da nossa vida, pequenos sacrifícios da vida. E são esses gestos pequenos, que a gente considera pequeno, que se tornam muito grandes diante de Deus. Santa Teresinha tinha isso, né? Pequenos gestos, né? Pequeno gesto. Recolher um pedaço de papel no chão, por amor, salva almas. Por amor, salva né? alma, por só amor. botar um sentido naquilo, né? O sentido é somente o amor. Quando não tem amor, os missionários não anunciariam o evangelho, os padres não celebrariam a missa, porque falta o amor. Quando tem o amor, tudo se torna fácil para nós. A gente tem Santa Teresinha como modelo de missionário. Agora, a gente pode ter como modelo de santidade também, buscar a santidade através... Claro, porque o caminho que ela apresenta para nós não exige nada de extraordinário. Mas fazer tudo por amor. Tem uma frase dela, tudo é grande quando é feito por amor. Olha que interessante. Tudo é grande. Não? Então, qualquer gesto nosso... Gesto, mas também no Evangelho, aquele que der um copo d'água fresca a alguém porque ser meu discípulo, ganha isto. Então, e também o capítulo 25 de Mateus, tinha fome, tinha sede, você me dera. Então, são coisas pequenas, não são coisas grandes. Porque Deus é Pai e Deus é amor, então exige isso de nós. Gente, eu ficaria o dia inteiro conversando com o senhor, aproveitar para ser um retiro também, que eu ia fazer, olha que beleza, mas a gente vai ter que terminar. Eu queria muito. Atenção, já foi lançado, né, Maristela, o livro? Já? Vamos, atenção, quero atenção. Vou falar, a gente está falando para o Brasil inteiro, mas eu vou dizer aqui, o pessoal que está em São Paulo, amanhã vai haver o lançamento às 19 horas, 7 horas da noite, na paróquia Santa Teresinha do Higienópolis, que é na Rua Maranhão. Entrou na Rua Maranhão, é quase lá no finalzinho da Rua Maranhão. Na Rua Maranhão. É uma igreja linda. Aqui em São Paulo todo mundo conhece aquela igreja, porque quando o pessoal casa lá, cai rosa nas pessoas, cai as pétalas de rosa. Então, amanhã, 7 horas, o Frei Patrício celebra a missa. Celebra. Aí, logo depois da missa, ele vai autografar os livros que você for lá. Vai lá, dá um abraço no Frei e reza por ele, conhece ele, com esse trabalho maravilhoso. Oi?
Ah, e olha, esse livro é tão chique que quem fez a apresentação do livro foi o Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, estou vendo aqui o Dom Odilo todo sorridente aqui, ó, fazendo aqui ó, a apresentação do livro. Então, muito bem. Frei Patrício não é mole, não. Frei Patrício é só de cardeal para cima que apresenta o livro do Frei Patrício. Então, está convidado amanhã. Quem estiver aqui em São Paulo, então, né, pode ir aí à igreja Paróquia Santa Terezinha, na Rua Maranhão. Todo mundo conhece Rua Maranhão, Higienópolis, e ali para participar, tá bom? E quem for de fora, entra no site, no site da Ângelos, angeloseditora.com. angeloseditora.com. E também, por favor, que vocês coloquem todas as livrarias aí, porque não ler Frei Patrício é um pecado. É verdade. Não ler é verdade. Não ler Frei Patrício é um pecado. Obrigado, Frei. Obrigado a você, obrigado. Padre Juarez, de tudo. Minhas orações e reza para mim. Vou rezar. Tá? Vou rezar então, que o povo possa rezar também para o Egito, para o mundo, e ser missionário sem sair de casa. Não paga passagem, não tem passaporte, é tudo de graça. Tudo de graça. Ainda ganha o céu. O céu. Aí, ó, obrigado. Beleza. A gente vai para um intervalo, vem rapidinho. Voltamos para falar sobre cultura de paz com a Cris Angelini.